Em que a saúde chega à casa dos pacientes que estiveram hospitalizados e continuam sendo recebidos com hospitalidade e recursos para remédio, para oportunidade de emprego, etc. Então ela fez um movimento extremamente importante e que coloca consciência às novas gerações da função social do médico, né? Lembrando que o nosso instituto é Carlos Chagas, que é uma pessoa ímpar em todo o desenvolvimento da ciência e que um século depois nos fez, inclusive, trocar de presidente para alguma coisa menos péssima, que é uma coisa mais aceitável. Porque o Rocco era um mestre naquilo que meu pai ensinou. O efetivo é o afetivo, quer dizer, o afeto dele vencia outras barreiras que hoje faz uma falta imensa, né? As pessoas hoje são antônios, né? Se você tiver com um boné vermelho do MST, ele te joga uma pedra, te dá porrada e por aí vai, porque não tem tolerância às diferenças, que foi o que o nosso amigo Lapa falou que é tão importante, né? Aceitar as diferenças. Salim, vem cá que você vai ser empossado, não na Academia de Letras, mas na Academia de Fala Franciscana, dá uns pulinhos. Valeu. Olha, eu estou muito agradecido, né, de conhecer novos amigos. Conversamos com o Emílio de uma forma muito próxima, como se nos conhecêssemos de longa data. É verdade. O que eu vou apresentar aqui, o que eu vou falar, eu trouxe até um maquinário aí com slides e tal, mas acho que você vai ocupar o tempo de forma desnecessária. Não é necessário não, olha só. Como vai ter gravação da Vera, você vai ter vídeo, vão ter meia hora cada um. O seu tempo dá tempo. Vou deixar você aí à vontade. Bom, como ele fala... Se você não interromper muito, ele consegue. Eu vou amanhã. Valeu, Ana, é isso aí. A mediadora aqui não Eu vou me apresentar, como ele falou, dessa miscigenação toda aí, das origens. E a minha origem também é simplória, muito humilde, como a maioria aqui. Eu sou de Campos, do estado, filho de pais imigrantes, sírio-libaneses, autodidatas. Eu sou neta de Sírio. Eu vi, percebi. E sempre com aquela educação até competitiva de se tornar o melhor, de se tornar o mais dedicado, e ao mesmo tempo as limitações financeiras faziam por onde você se esforçasse mais do que o comum. E isso veio desde o primário, né? De todas as faculdades, colégios e ensinamentos que eu participei, eu só fiz o primário, que era privado, e o resto foi sempre colégio público. Cursinho, tinha aquela história, se você estivesse entre os 3 primeiros, não pagava o cursinho, e foi aí levando a vida, até que na faculdade, já no vestibular de 69, 70, eu fiz para a Fluminense, fiz para a Nacional. Na Fluminense eu fui muito bem colocado, fiquei em primeiro lugar em Química, 4º no geral, junto com amigos campistas que eu tenho uma lembrança muito forte, que o Gotinha lembra, que era o Zé Eduardo Marques Peçanha, que é um garoto excelente, paupérrimo. Ele sabia tábua de logaritmo de cabeça. Eu nunca entendi isso. Nunca entendi. Um cara de uma inteligência. Ele faleceu e eu trouxe até em homenagem a fotografia dele, porque não constava no álbum. Ele não tinha nem dinheiro para pagar isso. Ele fez a parte de epidemiologia e tal. E o outro era o Ramis Den, o Zé Lauro, o Giulino. Eu fui uma turma boa. Diante disso, o que sempre eu almejei era nacional. Eu tinha passado na Fluminense, atravessava a barca ali, fazia a prova no Maracanã, né? Aí surgiu, abriram as vagas, né? Que eram 250 e tal. 70. Aí abriram 70 a vaga, 320, até o Quadrinho, ele até me mandou agora uma mensagem, o Quadrinho foi o primeiro colocado na época. Diz ele que o sonho dele era fazer a Nacional, mas ele não fez porque havia uma limitação econômica, parece que o irmão dele estava na UERJ, alguma coisa assim que ele me explicou. E eu fiquei merecido, eu fiquei realizado, porque meu padrinho aqui no Rio que me avisou
olha, Salim, vem aqui, surgiu uma vaga no jornal e tal. E era um sonho porque o meu pediatra fez nacional. Então aquele sonho veio de 5, 6 anos, aquela fixação nacional, a melhor universidade do Brasil, né? E realmente era a melhor faculdade, de competir com a UERJ e tudo. E grandes sonhos foram realizados ali. Eu fiz monitoria de todas as cadeiras, todas vocês podem imaginar, né? Havia uma certa bolsa lá, mas eu nunca vi dinheiro, nunca vi nada disso. E o aprendizado, aquela biblioteca fantástica, e os amigos excepcionais, os colegas fantásticos. Tinha gente do Brasil inteiro, do exterior, e tinha também lá o X9, tinha lá a turminha que pegava a gente, que eu levei umas carreiras lá no Souza, que lá em Campos, eu dentro de ônibus, né? Mas, quando perguntavam, eu olhei com todos. Salim tinha Sara, tinha Samson. Minha origem correta seria libanesa, né? Eu aprendi árabe com meus pais. Meu pai falava, meu filho, aprende o idioma de graça, porque eu aprendi a responder mais do que, mas meu nome eu escrevo e tal. Agora, o árabe clássico, aquele do discurso, é muito poético, isso eu não consegui. Chamado árabe fusra, é muito difícil. Hoje eu vejo, eu estive no Líbano pelo grandes familiares, e percebi como os mais velhos educam os filhos para aprender esse árabe clássico. É muito bonito, é uma coisa fantástica. E participava de algumas, eu sempre fui católico apostólico romano, meus pais ortodoxos. Aqui ainda eu participo, às vezes, de umas missas em aramaico, né? Embora não entenda nada, mas a gente acredita. E com tudo isso, você vai formatando o teu caminho, a vida, né? De atender o próximo como a ti mesmo, como aliviar as filas, tratar todo mundo de forma igual. Eu me lembro muito da minha mãe, que às 4 horas da manhã, no hospital público, para ser atendida, ela era atendida, ela levava quibe para os médicos, levava esfirra. Eu falei, não, no dia que eu for médico, eu vou acabar com as filas, eu não vou permitir. Mas a coisa não funcionou, porque a proporção que você atendia, vinha gente fora do Rio. E eu via colegas médicos, como você falou na clínica médica, que havia um limite, assim, você pode atender de 3 a 5. Tinha colegas que atendiam 3 pacientes e ia embora. Entendeu? Coisas assim do teu lado, né? Com isso, eu tentei me formar da melhor maneira possível, com a experiência de... Por isso que o ensino à distância é precário, você tem que ver o paciente, né? Ninguém casa com a noiva sem ver a cara dela. Isso foi uma coisa que eu aprendi, embora hoje muita gente nem examine, já pede. Então, a minha formação foi na Santos Aguiar, foi na Santa Casa, né? Andaraí e Ipanema, onde eu cheguei o serviço lá com 16, 18 anos. Sempre com muitas dificuldades, polêmicas, muita politicagem, mas sempre atuante. Eu acho que o médico ele não dava tempo de muitas organizações políticas. Eu não frequentava muito a parte política. A minha intenção era mais salvar o paciente, resolver. Eu cheguei a ser... me homenagearam como cidadão honorário, não sei o quê, na Câmara, mas eu nem fui, não tive tempo. A minha mulher também falou, besteira isso, né? Bom, medalha Pedro. Essas coisas que, me desculpei, eu tenho que pegar a medalha e não pego. Mas a minha dedicação é o que o médico hoje, a gente observa, não é tão empolgante, né? Não é tão significativa, né? É muito mais, às vezes, política, de alçar escalas sociais ou de currículo, e professores excelentes, né? Que dão aula, e você entrega um bisturi e não sabe se abre aqui, se abre aqui. Então, essa aquisição você só tem com a mão na massa. Eu me lembro que eu no Souza Aguiar, ainda acompanhando o staff, falecia um paciente, eu ia lá no médico legal conferir se estava certo, eu conferia a patologia, né?
E o IML hoje que precisa ser, tem muita coisa lá que é interessante para a luta em que a ditadura fez o caos que criou, tanto lá quanto no DOP. Você sabe, ditadura abandonada lá. Então, e era próximo ao Souza Aguiar, então para mim era prático. E quando havia assim, uma patologia diferente, rara na neurologia, que era muito comum naquela época, tem um paciente em Niterói, daí eu travei o paciente. Né? Condições financeiras ruins, tentei morar na casa dos estudantes lá na época, não consegui. Tentei fazer um projeto Rondon, engraçado que na época eu falei com o Cláudio Carneiro. E o próprio Cláudio falou, que besteira, não faz isso. E depois eu li que o Rondon foi indicado ao Nobel na época. Ele não foi emplacado por questões, né, de interesses que a gente desconhece. Né? E no Hospital de Ipanema, eu no Souza Aguiar, antes disso, que eu passei a frequentar desde 72, havia um movimento muito grande, era o final de linha. Um paciente retornava, ele ficava lá. Não é como hoje. Você tem as UPAs, tem o SER, que fazem uma triagem, né? Só se for trauma que vai direto. Então, isso eu não acho legal. Eu acho que você tem que ter um hospital que você seja uma igreja. Entrou, você tem que cuidar, você tem que resolver. Não ficar como o Emílio falou, parecer de um, parecer de outro, que a coisa não rola, a coisa não funciona. Igual o que está se vendo hoje de acidentes, né? Nesses abismos aí, que espera um dia, 2 dias, 3 dias, e a pessoa já morreu. Mas a coisa tem que ser imediatista, profilática e imediatista. No Souza Aguiar, havia sábados em que eu operava 7, 8 pacientes. Eu dava o plantão no Andaraí também, no fim de semana. E a coisa funcionava, Durante 2 anos eu fui o cirurgião que mais operei. Estou falando isso que eu não sabia disso, nem falava. Aí você observa, eu separando os slides, você fala, poxa, tanta coisa que a gente fez, né? E a gente vê hoje a coisa tão difícil, tão diferente, né? Porque o SUS, que eu acho excelente, eu acho que é o melhor do mundo, e acredito nele, tomara que quebre essas patentes americanas, tomara que o Lula tenha coragem de revidar isso com o Trump. E nós temos aí medicação de 20 milhões, 18 milhões, que mudam a parte genética e que funcionam. Eu mesmo usufruiria disso, porque eu sou talassêmico. Eu tive um sobrinho que morreu com a talassemia marcha. Eu tenho uma filha que é da confraria talassêmica, mas não sofreu essa mágica, né? Que graças a Deus já está muito bem. Hoje ela é diretora lá do CAPS do Pinel, ela faz psicologia, e ela até viria, mas hoje está na jornada lá também. E esses avanços todos que nós temos hoje, é uma coisa que a gente tem que se curvar, dobrar e acompanhar. A formação médica, eu acho que é uma coisa muito individual, sempre foi. O indivíduo que quer se formar, quer se dedicar, ele procura o caminho dele, ele se aproxima, ele trabalha, ele estuda muito, se atualizar o possível. E com a internet hoje, a dificuldade já tem muito tempo, mas a dificuldade que você tem de reconhecer os verdadeiros trabalhos científicos que têm valor, não é como os americanos, que você entra na faculdade, você é obrigado a produzir trabalhos e tudo, e para justificar lá a tua bolsa, seja o que for. Esses valores altíssimos que se colocam na faculdade, eu acho abissal, eu não teria condições de fazer. Quando eu saí de campo, já havia a faculdade de medicina lá. Mas vinha para lá, era só filho de fazendeiro, industrial, paulista, eu não tinha condições de ficar lá. Né? Como eu passei para as federais, consegui me virar por aqui, mas eu lembrando do seu pai, honrado pai, que o Paulo Niemeyer falava dele, o Paulo Velho falava. O Paulo tinha lá os livros de Stalin e tudo lá. Eu me lembro que meu pai escrevia todo dia para mim. Porque era eu, ele e minha mãe. Era uma coisa assim que eu no 2º ano tive uma hemorragia digestiva, que eu morri com 10 de hematócrito, também um estresse. Eu tinha que viajar para lá fim de semana, essa coisa toda. Mas o que eu faço?
podia conviver com toda aquela emoção durante a minha vida. Então, talvez justifique a sua conduta, né? Que é uma coisa da época, né? Eu conversando com outros amigos judeus, que eu muito na faculdade, e claro, você devia ter guardado, mostrar seus netos, mostrar isso, mostrar aquilo, mas enfim, hoje a gente já vê uma realidade diferente. Eu vi que muita coisa do SUS que se fala que é de origem inglesa, não foi não. Na década de 20 e 30, na Rússia já era assim. Você não pagava por serviço médico, você tinha um atendimento pleno, coisa bem lá de trás, né? Você vai pegando as coisas e vai vendo que tudo tem uma raiz. E eu me considero em 1975 raiz de luta, que a turma nossa era muito boa, havia filhos de médicos famosos, né, que a gente sempre venerou. E principalmente um grande exemplo que é o Carlos Alberto Machado. Era o mais jovem, foi o nosso orador e se mantém hoje dentro de uma ética e de um caráter que muito me envaidece, né? É bom você ter esses parceiros para você se espelhar e tentar seguir, né? No Hospital Federal de Ipanema, havia circunstâncias políticas graves, um tal muito político, vinculado a grandes clínicas, samaritano, essa coisa toda. E eu consegui ser chefe. Não é que eu fosse tão querido, mas... E fui trabalhando. Em 94, 95, já se fazia muito a parte de laparoscopia, por via endoscópica, essa coisa toda. Lá era o berço da cirurgia geral, bariátrica. Eu consegui trazer um aparelho de neuroendoscopia dos Estados Unidos para aqui, porque era um aparelho que eu acoplava ao da cirurgia geral. Então, eu fui ver, talvez tenha sido uma das primeiras neuroendoscopias aqui no Brasil, 94, 95. E fiz lá em Ipanema, e passei fazendo a clínica privada, em vez de botar válvula, fazia uma terceira ventriclostomia, você passava aquilo, era uma coisa deslumbrante. Só que era material descartável, você tinha que usar e jogar fora. Por quê? Porque a rigor não tinha como esterilizar. Você podia transmitir doença de Creutzfeldt pelo Jacob, essas atrofias espongiformes, a doença da vaca louca, essa coisa toda. E com o tempo, a coisa ficou mais limitada, mais difícil. E com a advinda dos convênios, é uma tragédia. Você pedir autorização, uma coisa ou outra. E, às vezes eu operava, abria um paciente para fazer uma cirurgia descompressiva de trigêmeo e tinha um tumor. Mas a ressonância não mostrava tumor. O que eu vou fazer? Vou adiante, paro, peço, autorizo. Se ficar uma sequela, é um processo. Quer dizer, uma série de coisas que você passou a ter um cuidado maior com os processos que tem, né? No neuronômado acústico você opera e fica com a paresia facial e tal. Então eu comecei a adquirir, como era pouca gente trabalhando comigo, e a limitação de material, eu usava meu material. Eu nunca comprei material para Ipanema, nunca consegui. Eu levava o meu material. Inclusive o marido da Ana Tereza, que tem um aneurisma cerebral, eu operei nessas condições. Era um buraquinho com uma trequinha que eu fazia manual e a coisa ia. Agora é uma coisa laboriosa, cansativa, estressante. Às vezes sair de madrugada para ver um paciente, outro você sai ser assaltado, várias coisas, né? Esse caso que aconteceu, por exemplo, no marido da doutora Ana Tereza, e de outro colega, eu me lembro que eu estava jogando um futebol pelado em algum lugar, e eu saí de bicicleta pelo turno de repouso para atender com o Enio Serra, guarda picando. Eu tinha uma Vespinha 80, às vezes entrava na contramão para... Quer dizer, a realidade hoje é outra. Então essa dedicação que o médico tem de salvar vidas, de atender de urgência, está muito limitada. E você assumir o ônus disso tudo é muito difícil, né? Porque vem o agradecimento, vem o reconhecimento, mas ao mesmo tempo, na tua consciência, você sabe o que poderia ser melhor. Eu tenho
cabeça aqui vários casos que eu poderia ter sido melhor, podia ter tido um sucesso, alguma falha, e você tem que ter uma equipe, você não pode operar sozinho, você tem que ter um anestesista, você tem que ter a enfermaria, você tem... A neurocirurgia lá você só podia operar com CTI, mas nós aprendemos na escola do Niemeyer, a quem eu agradeço, era o meu preceptor, e o filho dele era meu colega de turma. Niemeyer era comunista de formação socialista como Oscar, né? Eu aprendi que a neurocirurgia não é sinônimo de morte. O paciente não podia sair pior do que entrou, né? E com isso fomos nos adestrando, treinando, e as minhas limitações econômicas de material fizeram por onde eu, por exemplo, operasse o crânio sem raspar a cabeça, eu fazia pontos intradérmicos, eu tirava ponto, e, enfim, isso não só me envaidecia, porque o resultado era bom, não era por mim, era do paciente recuperar de forma adequada. Até a proprietária lá da Faculdade de Nova Iguaçu, ela tinha 2 aneurismas, eu operei, hoje já não está mais lá, já mudou o pessoal todo lá e tudo. Eu convivi com o reitor, isso é um nada econômico, mais extraordinário, é um negócio que vai sinal dos tempos. Você tem que se adaptar, conviver e tentar se superar. Mas a tua qualidade de vida, teu físico já não suportam tanta coisa, tanta diversidade, né? Dar 96 horas de plantão, pegar 12 horas de cirurgia, né? A coisa mudou muito. Mas fica essa experiência que você pode se dar mais se houvesse um meio mais acolhedor. É isso que a gente questiona. Embora eu tenha sido educado de forma até anti-imperialista, que eu tinha parentes que sempre foram a favor da Palestina, da liberdade da Palestina, que lutaram lá, que foram presos lá, que vieram tatuados para cá, a gente vê que hoje acabou a Palestina praticamente. Acabou com essa situação. Todo dia morre 40 bebês, mas está tudo bem, né? Sem querer intrometer nessa área, eu sou semita porque eu tenho minha origem lá, né? Mas eu não sou sionista. Vocês viram quando agora veio o Benjamin para conversar com o Trump, quem está do lado dele? Está lá. O Rabino Mor, que ele tem que obedecer. Andando quem faz são eles. Você entra ali por Nova York, eles têm lá lendo o Torá, aquele negócio, tal, e as coisas acontecendo. Aí quando vem um ou outro fala aqui do Holocausto, você treme nas bases, né? Com todas. Mas tem um livro que eu li agora, recente, de judeus, que prova uma coisa extraordinária. Que eles falam que na época da ascensão do Hitler, o Hitler precisava do apoio judaico, da associação judaica, que mandava na época, né? Que tinha dinheiro, que tinha formação e tudo. E eles se curvaram em apoiar o Hitler mediante uma troca de ter uma Palestina judaica e de apoio financeiro. E ele falou, eu não quero vocês aqui, na Alemanha. Ele considerava sub-raça. Então vocês vão para lá. A proporção que eles conseguiam, eles chegavam à Palestina com uma ajuda financeira. Os ingleses sabedores disso, e opostos ao Brasil, precisavam do petróleo árabe. Então eles criavam dificuldades para os judeus irem para lá. Aí depois, com Oswaldo Aranha, essa coisa toda, criou-se a Palestina, criou-se o Estado de Israel e virou essa confusão toda. Eu acho que isso traz consequências severas para a gente. Vocês estão falando de forma natural, aberta, comunicativa, mas você não sabe se o indivíduo do outro lado é contra, porque tem o nome árabe, a pessoa é isso. Então, há uma trama que se confunde e você vê por que ninguém no árabe não consegue, em Hollywood, em outros lugares, uma ascensão maior. E é o que está acontecendo com essa conduta do Trump aí, que é um verdadeiro xerife, que está mandando, e ele consegue apoio americano, ele consegue apoio da STF. Quer dizer, qual vai ser o final disso? Que você vai se curvar, você vai se tornar quintal, vai se manter? A complexidade dos dias de hoje
vão de encontro à poesia da nossa formação, do nosso estudo. Mesmo numa turma intermediária, não se sabia o que seria da sua vida. A liberdade sexual, a liberdade das drogas, tudo era uma incógnita na época, né? 5 minutos para terminar. Eu participei de 2 cirurgias de presidente, do Geisel e, quando ele falou em Amália Lucia, o que ele falou aqui, né? Pareciam muito... o povo gostava muito da Amália Lucia, ela recebia muitas cartas, essa coisa toda, operou de hipótese. E o Figueiredo, nós operamos, foi de coluna, ele tinha uma fraturinha, não era nem hernia de disco, ele, na verdade, aquele pismo dele tinha uma fratura da lâmina, não se mexeu muito, não se fez nada disso, né? Aí, na época, o Paulo Niemeyer queria fazer uma entrevista, e sentado no sofá, para falar no sequestro ósseo. Então, para falar em sequestro veio das Forças Armadas aqui, vai ser todo mundo preso, vai mandar prender. E foi na época o tanque de Tancredô também, tudo, né? Enfim, são memórias boas, são colegas excelentes que eu tive, com muito aprendizado, e que a gente tenta até hoje lutar e conviver. Eu tenho certeza que muitos que não compareceram aqui poderiam estar acompanhando em algum link, mas certamente eles têm isso na memória, que é fácil você despertar, porque isso está vivo na gente, né? Enfim, é só agradecer e justificar toda essa palestra. Falei um pouquinho de mim, porque ele falou, olha, fala de você, explica a turma de 75, eu sou obrigado, mas era a faculdade que eu amava, a faculdade que eu dissecava aquilo do cabelo aos pés, eu fechava a faculdade, eu jogava pelado em frente, eu comia no bandejão, quando aumentava 10 centavos, a gente partia o bandejão, eu nadava lá naquela piscininha da psicologia, competi nado de peito, competi em basquete lá, quer dizer, eu vivi uma faculdade. A gente vê aquilo agora assim, é desastroso. Não é que você vai reconstruir, mas você pode manter essa chama, né, que a gente sempre cultivou. É isso, agradecer. Desculpe aí Você soube do caso, na época da nossa geração, de um militar que mandou fazer lobotomia frontal no filho porque ele tinha fumado maconha? Ouve, eu te digo mais. Eu só vi uma, só fizemos uma. Era um garoto forte, que tinha agressividade. Quando a gente foi passar a visita, o colega levou uma porrada no pós-operatório, o cara não melhorou nada. Continuou agressivo. E era bom também que a gente fazia, era mais simples, você fazia a preparação, metia uma agulha e fazia isso. Você cortava aqui, nem sabia o que era. Ou pela via transorbitária, você furava aqui e fazia. Até hoje, no Pinel, você está totalmente contraindicado. Mas o choque elétrico ainda existe, a convulsoterapia. Eles fazem. Eu cansei de ver isso nas doutoreiras, porque tinha psiquiatria. O paciente chegava pedindo para fazer, para sair da crise. Oi, Nanda. Pedro, aí, Vera. Oi, Vera. Oi, que emoção. Muita. Muito boa noite, bem-vindos. Nesses tempos em que os brasileiros temos tantas dúvidas sobre nosso projeto comum de nação, esse livro chega em boa hora. A cobertura do mundo. Como Jesus, o personagem central desse livro nasceu num estábulo e cresceu para mudar o mundo. É a história real e feliz de um instituto que salvou dezenas de milhares de crianças, tirando suas famílias da pobreza extrema. É uma organização da sociedade civil brasileira referência no mundo. Seu plano de ação familiar é modelo internacional. Há 9 anos, o Instituto Dara é eleito a melhor ONG da América Latina e classificado como uma das 20 melhores do mundo. Dara é a palavra cambodiana para estrela. O Instituto Dara brilha mesmo como estrela guia, mas sua guia em carne e osso é a médica que o criou, faz 30 anos, e hoje está conosco para essa conversa. Ela vem acompanhada por uma sua fã, embaixadora do Dara, mas acostumada a ter fãs
que é a Serfã. A embaixadora é a atriz e escritora Fernanda Torres e a nossa estrela guia é a fundadora do Dara, a médica Vera Cordeiro. Ei, gente. E aí, Pedro? Vera? Oi, Vera. Nanda, queria começar com você, porque eu sinto assim, queria saber se você concorda. Por que é impreciso, incorreto chamar o Instituto Dara de assistencialista? Porque eu acho que a ideia do assistencialismo é uma ideia de que você vai dar quase uma esmola, uma ajuda, mas você não tem um projeto de saída daquelas pessoas para condição de estar eternamente precisando da ajuda. O que é bonito do projeto do Dara é que ele tem um plano para ajudar as famílias e ajudar as famílias a, no futuro, não dependerem dele, se tornarem famílias curadas do problema social de alguma maneira. Então, por isso que eu acho que não é assistencialismo, é algo maior do que isso. Também concordo plenamente. Tem entrada e saída, isso descaracteriza o assistencialismo. Essa saída, a gente vai esmiuçar o trajeto, mas deixa eu pular lá para o fim, Vera, para a hora que uma família ganha a alta. Parece algo assim milagroso, assim, mas quais são as metas, o que é alcançado para tocar o sino, né? Porque tem um sino ritual, né? O que foi alcançado por uma família para receber essa alta, vamos dizer assim? Nos anos 90, Biel, a gente era tido como desfocado, porque era quando nasceu, em 1991, fundamos o Dara, era a época do todos pela vida, Habitat for Humanity, né? Habitação, todos pela educação. E nós, como criamos o plano de ação familiar, ouvindo a quem a gente servia no estábulo, nós entendíamos que se a gente quer realmente, como a pobreza é multidimensional, se a gente quer dar autonomia, ajudar a família a ter autonomia e dignidade, andar com as próprias pernas, você tem que trabalhar em saúde, educação, moradia, renda e cidadania de forma integrada. Então, quando a família chega, diferente da anamnese médica no hospital público, que você foca na doença, no Dara a gente foca quais são as oportunidades, quais são os desafios em todas essas 5 áreas, saúde, educação, moradia, renda e cidadania. Então, o que a gente faz, Bel, na prática, como é que é? A família chega através de uma dessas áreas, hospitais públicos, escolas, CRAs. Essas são as famílias mais pobres. A gente lida com o núcleo duro da pobreza. Chega até nós e é feito um diagnóstico nessas 5 áreas. E através de um monitoramento muito sofisticado, uma Ferrari, em termos de TI, a médica, quando está atendendo a família, seja a mãe, o pai, os filhos, que o nosso foco é a família vulnerável, ela está em constante comunicação com a nutricionista, com a arquiteta, com a pessoa que vai ajudar a família a gerar renda. Então, a gente criou metas para as famílias. Quer dizer, não é que a gente crie, tem uma série de metas que são acordadas. A gente criou critérios para poder saber que aquela família vai ter alta. Por exemplo, na educação tem que estar todos os filhos na escola. Na área de saúde, a doença, se for crônica, tem que estar controlada. E se for aguda, tem que estar curada. Alguém da família tem que estar gerando renda. Tá? E a moradia tem que ter um mínimo de dignidade. Água filtrada. Às vezes a gente constrói mais um quarto, porque tem 16 pessoas morando num cômodo, tem violência doméstica. Enfim, a gente está acompanhando de uma forma multidisciplinar, porque a pobreza é multidimensional, aquela família durante 2 anos. Chega um momento, Biel, que é emocionante. Porque a família, ela é solidária. Ela diz assim, eu estou pronta para ter alta. Eu vejo famílias precisando muito mais de mim do que vocês. E aí ela toca o sino na sede da Rua das Palmeiras, nossa sede principal, matriz, e todos os voluntários e funcionários vão para a sacada e a família conta como ela chegou e como ela saiu. Chora todo mundo, Biel. Choro eu, chora todo mundo. Esse quadro, tudo que a Vera descreveu aí para a gente, parece complexo, é complexo,
Mas isso acontece, funciona há 30 anos. 75 mil famílias já foram beneficiadas diretamente, fora milhões indiretamente no Brasil e no mundo. Vamos ver agora um mini documentário que a equipe do Conversa produziu sobre o Dara no Rio de Janeiro. O Dara foi uma luz minha escuridão na minha vida. Um divisor de águas para mim. Eu conheci o Dara através do Hemorrio, porque eu e minha filha faz o tratamento lá de anemia falciforme. E lá no Hemorrio você passa pelo psicólogo, pelo assistente social. E quando eu passei pela assistente social, ela perguntou como que estava sendo a minha geração de renda, como eu estava sobrevivendo. Eu falei para ela que infelizmente meu esposo estava desempregado e que eu estava fazendo faxina. Só que eu só posso fazer faxina quando minha filha está bem. Ultimamente ela interna direto. Então se ela interna, eu não tenho renda nenhuma. Aí eles me apresentaram o Dara. Nós recebemos as famílias, conversamos, temos um momento de escuta muito grande, para saber como está a situação. E com essas informações e essa troca, nós encaminhamos para os setores. No setor de geração de renda, as famílias recebem não só orientações, né? Muitas vezes até para elaborar um currículo, para procurar uma colocação, como também nós oferecemos uma série de cursos profissionalizantes. É uma forma de dar ferramentas para que as famílias possam, né, evoluir no mercado de trabalho. Passei por todas as fases do Dara e a fase que eu mais me identifiquei foi a geração de rendas. Que aí eu conheci o curso de gastronomia sustentável e através desse curso eu vou conseguir gerar renda. Tenho aprendido sobre empreendedorismo. Hoje eu tenho um anseio e muita vontade de criar meu próprio negócio, quem sabe em breve. Ateliê da Lu. Então, pessoal, acabamos de fazer nossa geleia. Hoje foi a aula da geleia artesanal. Não joguem mais nada fora, porque vocês sabem que pode utilizar tudo sem desperdício. Fiz o bolo, cheio de medo. Quando ela experimentou, a Tamires falou, desse bolo eu compraria. Entendeu? Eu falei, caraca, então outras pessoas vão comprar. É maravilhoso você poder, né, perceber que depois de 2, 3 anos, você entregou para uma família uma capacidade de viver, de se incluir como cidadão, né? De ter os seus direitos, de conseguir uma profissão. O medo muitas das vezes nos impede de sonhar. E através do Dara e das pessoas que me acolheram aqui muito bem, minha mente abriu, entendeu? Agora eu acredito em coisas melhores, tenho pensamentos, sonhos, já me vejo já com o meu ateliê pronto, imagina, tudo bonitinho. Obrigada, professora. Nanda, nesse momento nacional tenebroso, com a volta da fome visível, o Brasil em alto, com L e com U, em alto e alto descrédito, né? Como é que o trabalho da Vera, do Dara, pode nos motivar e comprometer, e dar um gás para a gente sair desse lugar? Bom, eu não sei, eu acho que a Vera era uma pessoa que tinha que estar no Ministério da Família, né? Porque é uma pessoa que teria essa visão holística, né? De todos os lados para... mas não é o que está nos acontecendo, mas... O que eu acho que existe no Brasil, Pedro, é cada governo que entra destrói o que o governo anterior fez. Então, quando você tem um instrumento como o Dara, e que a Vera diz que tem que ser uma coisa da sociedade civil, talvez seja a chance no Brasil da gente sobreviver aos governos, às mudanças de governo, às mudanças ideológicas cada vez mais violentas. Então, eu acho que nós todos, e por isso eu estou aqui fazendo um mínimo, que é chamar a atenção que existe esse instituto chamado Dara, para todos nós que andamos na rua e vemos a pobreza aumentar,
talvez a gente deva buscar iniciativas como o Dara para a gente apoiar como sociedade algo que sobreviva aos altos e baixos com L e com U da nossa história política e econômica. É isso que eu estou fazendo aqui, e acho que eu faço o mínimo. Quando eu olho a Vera, falo, gente... Eu acho maravilhoso você estar aqui, porque a gente, jogando luz no Dara, a gente também ilumina muita gente que está fazendo coisas incríveis no Brasil e que... Eu estou muito animada com essa entrevista hoje, porque eu acho que vocês são alto-falantes, vocês dois. E estava na hora do Dara ser conhecido, não só o Dara, mas o Bill Drayton, que é o fundador da Ashoka, que é uma organização mundial, que ela criou o termo empreendedor social. São pessoas que não querem dar o peixe, não querem ensinar a pescar, querem mudar a indústria da pesca. No meu caso, como médico, eu via que o ato médico não se completava, né? Ele enxugar gelo, a família tinha alta, logo a causa principal era a pobreza. Chovia dentro da casa, a mãe estava deprimida, a criança não comia. Por mais que o Hospital da Lagoa fosse bom, logo depois a criança ficava no ciclo vicioso, miséria, reinteração e morte. 1/3 da população mundial morre, segundo a Organização Mundial de Saúde, diariamente por doenças relacionadas à pobreza. Então, se você acabar com a pobreza, 1/3 das pessoas que morrem diariamente não morrem mais. Nós estamos num país, Biel, que é um acampamento. Está na hora de surgir um movimento, não digo mais uma pessoa, uma aglutinação de organizações e empresas que percebam que nós estamos num abismo social, um tecido totalmente esgarçado, como a doutora Ruth Cardoso falava, um tecido esgarçado, como é a sociedade civil brasileira. Todo mundo perde, Biel. O que acontece no Brasil? As empresas, elas doam por projeto. E isso, quando aquele projeto termina, aquele projeto morre dentro da organização social. Nos países mais avançados, na Europa e nos Estados Unidos, tem muita doação, endowment, tem fundo patrimonial. Então as organizações, elas pulsam, a sociedade civil pulsa. Eu costumo dizer uma frase médica, que o Brasil é abúlico. Abúlico quer dizer, não pulsa. As pessoas ficam tomando uísque, discutindo, vai ser o candidato A ou B ao presidente da República. Não é que eu não acredito em voto, tem que votar bem. Mas se a sociedade civil não pulsar, não tem saída. Mas ó, eu queria passar assim o arco rapidamente. Vera, por que eu posso dizer que o Instituto nasceu como Jesus numa estrebaria? Porque, de fato, foi a primeira sede. Olha, Bea, adorei essa pergunta, viu? Porque eu me lembro que eu precisava ficar perto do Hospital da Lagoa. Então, o único lugar que eu achei era uma estrebaria dentro do Parque Lage, no Rio de Janeiro, onde ficavam os cavalos da Besanzone Lage. Então, eu atendia de manhã no hospital, mas quando eu vi aquela família, que eu percebi que ela ia entrar num ciclo vicioso, eu falei, olha, de tarde vai lá no Parque Lage, numa estrebaria, vai lá. E era uma situação dantesca, porque só padre acreditava na gente, né? As militantes de esquerda diziam que eu queria me eleger pelo PT. Né, de direita, diziam que eu queria me eleger pelo PT. E os de esquerda diziam que era uma brincadeirinha, que não ia dar em nada. Desqualificavam. Só padre, Biel, acreditava na gente. Então eu fui falar na PUC, e os padres da PUC diziam, doutora, a senhora toca no sagrado. Eu dizia, mas com que dinheiro, padre? Com que dinheiro? Porque era um bando de loucos cuidando do bando de miseráveis, porque viam passeios do rodoviário Novo Rio, é aqui que dá curso profissionalizante. Era uma loucura. Era uma loucura. Vamos voltar a 1993, quando o Dara tinha 2 anos e se chamava, na época, Saúde Criança Renascer Saúde Isso. Criança, né? E aí, olha só como é que começou essa revolução silenciosa. No fantástico show da vida, Fátima Bernardes. O sofrimento e a pobreza de muitos desses meninos e meninas levaram um grupo de médicos e psicólogos do Rio de Janeiro a criar um projeto que cuidasse não só da criança, mas também da família. Eles concluíram que os pacientes precisam de muito mais do que a assistência médica pode dar durante a internação. Esses pacientes precisam de apoio e orientação depois de ter alta do hospital. Nesse projeto, que bem que poderia ser copiado por todo o Brasil, as crianças e adolescentes carentes, quando deixam o hospital, passam a ser acompanhados pelo grupo.
Acredito que se a vida da criança miserável não for digna, a minha vida e a sua vida também não vão ser dignas. Funcionando numa salinha em condições precárias num parque próximo ao hospital, 45 voluntários se dedicam à distribuição de alimentos e remédios. Tentam encontrar trabalho para pais desempregados e escolas e creches para as crianças. A luta dos voluntários é exatamente para que as crianças não precisem mais de reinternações. Eu acho que é um serviço de formiguinha. Se cada um puder dar um pouquinho de si, se doar um bocadinho para qualquer coisa, a gente consegue tirar o país do fundo do poço em que está. Você já conhecia o Instituto aí, né, nessa época? Não, foi depois. Foi uma reunião assim com a classe de artistas, com as pessoas dizendo que a gente teria que se movimentar, que apoiar alguma coisa, e alguém, eu não sei se foi Malu Mader ou a Mônica Torres, me falaram que tinham Saúde Criança, e foi quando eu conheci. Um pouco depois dessa época aí. E aí eu me aproximei. Quando o Dara surgiu, lá no começo dos anos 90, também nascia o maior movimento cívico da história do Brasil, o mais bem-sucedido, que foi a ação da cidadania contra a fome, a miséria e pela vida, do Betinho, do sociólogo Herbert de Souza. Vamos ver o que o Betinho dizia sobre o trabalho da Vera Cordeiro. Creio que é a partir de experiências como essa, do apoio a experiências como essa, que nós podemos começar a atender, a reconstruir e a criar uma nova relação entre nós, uma nova sociedade. Vera, isso que nós vimos nos últimos meses, a volta da fome, pelo menos da fome visível, escancarada, né? Você sente no Dara a pobreza que virou miséria, que voltou à miséria? Isso é claro no Dara. As famílias sempre chegavam bastante vulneráveis, porque elas são escolhidas pela vulnerabilidade. Não é à toa. Essas 5 portas de entrada escolhem entre os vulneráveis e os mais vulneráveis. Mas essa vulnerabilidade aumentou muitíssimo. As famílias estão passando fome. Tivemos que recarregar o cartão alimentação, porque nós tivemos que nos reinventar na pandemia. Então, assim, é uma situação trágica. E, Bial, se você pensar bem, nessa pandemia, no Covid, né, na verdade foram as organizações sociais, foi a sociedade civil que correu atrás, o Gilson lá em Paraisópolis, se não me engano, a CUFA, que correu atrás e deu de comer, e deu álcool gel, e deu material de limpeza, porque o governo não se faz presente. Se não houver um levante, como teve na época do Betinho, o Betinho dizia uma frase: eu convivi com ele, tive a honra de conviver com ele, não acredita em mim, acredita em você. Então, o empreendedor social, o Betinho era empreendedor, é um recrutador, é uma pessoa que os outros identificam como agindo de forma ética e as pessoas querem se engajar. No final do livro eu falo, né, sobre a pesquisa de Harvard, Bial, que fala que se engajar no Brasil é uma coisa piegas, vai ser voluntário, vai doar, tem uma conotação piegas. Isso é uma cultura ultrapassada, não tem nada de pieguismo. O livro da Vera é todo pontuado com versos, com reflexões, com indicações do oráculo, do milenar livro chinês I Ching. O hexagrama 8 diz: quando existe um ponto de convergência real, aqueles que ao início estavam hesitantes e incertos, pouco a pouco aproximam-se espontaneamente. Então a pergunta é a seguinte: nesse Brasil dividido do jeito que está, qual pode ser o ponto de convergência real? Vou dar o tempo do intervalo para vocês pensarem na resposta, mas vocês vão ter que pensar rápido, porque é rapidinho. A gente vai e volta, vapt-vupt. Em instantes a gente está de volta. Bem-vindos de volta à nossa conversa com Fernanda Torres e Vera Cordeiro sobre os 30 anos do Instituto Dara,
muito bem contados no livro A Cobertura do Mundo, Instituto Dara Transformando Corações e Mentes, que Vera Cordeiro escreveu com a Roberta Penaforte, jornalista. Então, qual hoje no Brasil pode ou deve ser o ponto de convergência real? Nanda? Gente, é a miséria, né? E como diz a Vera, a miséria compreendendo saúde, educação, saneamento básico, cultura, são tantas, não é os portos para se atacar esse terror, mas eu acho que a miséria chegou num ponto que é impossível ser indiferente a ela. Então, eu acho que é a miséria que deve ser atacada no Brasil, por todos os lados, como propõe o Dara. E a Nanda falou muito bem. A nossa estrela guia é a miséria, que agora nesse país, e nos próximos 4, 5 anos, já não importa quem for eleito, vai ficar terrível para todos. Ninguém está livre, nós estamos todos imersos nessa situação. E eu fico pensando assim, como é que a gente articula o movimento nacional? Você faz um projeto nacional que não envolva, no primeiro momento, não envolva governo, envolva empresas e empreendedores sociais consagrados, tem vários no Brasil, e você monta como é que você vai começar um piloto numa área pobre e como é que você alavanca isso Brasil afora. Eu não acredito em ninguém sozinho, Bel. Nenhum empreendedor sozinho dá conta dessa pobreza, que tem mais de 500 anos, tem 500 anos no mínimo, né? Então, tem que ter vários empreendimentos já com a eficácia comprovada. Isso, por exemplo, Georgetown University provou que 3, 5 anos pós-alta do Dara, a renda dobra, caiu 86% das reiterações hospitalares, e antes do Dara, 26% tinha casa própria, 3, 5 anos pós-alta do Dara, 50% tem casa própria. Se isso não é sustentabilidade, eu não sei o que é. E como a gente disse, a Nanda disse há pouco, eu não sei se foi a Nanda ou você, não interessa qual vai ser o próximo governo, é a sociedade civil que vai fazer a transformação. Se a gente ficar esperando, só piora. Vera, parabéns pelos 30 anos e mais 3.000 pela frente para o Dara, por favor. Obrigado, Nanda. Muito obrigada, Pedro. Obrigada, Vera. Estamos aí. Muito bom. Vocês leiam o livro e partam para a ação, que a gente precisa se mexer. Até a próxima. Oi. Biel, só uma coisa. Todos os direitos do livro vão para o Dara. Não vão para as autoras. Então, comprando o livro, o dinheiro vai para a sustentabilidade do Dara. E quem quiser doar para o Dara, dara.org.br, seja voluntário ou doe. Tem que fazer um comercial. Adorei te ver, Vera. Muito bom. Muito obrigado. Obrigado, Nanda. Obrigadão. Beijo. Beijão. Eu propus ao Emílio um inventário afetivo, em tempo de faculdade, né, e pós, né? A circunstância que me levou, eu no final do segundo ano do científico, era de Santo Inácio, eu fiz vestibular, acabei passando, só porque a Nacional permitia isso, depois fechou. Eu tinha 16 anos, né? 16. E eu, em vez de ir para mandado de segurança, entrei conversando com o Conselho Federal de Educação, né? Então, entrei um mês depois na faculdade, minha mãe me levou, só faltou fazer... como faz no maternal, né? Fica lá uns dias, chorou, né? Assim, e eu tinha que fazer, no meio do ano, artigo 99, porque eu não tinha o terceiro ano. Né? E digo, foi uma prova mais difícil porque foi no Pedro II, provas discursivas, zoologia e botânica que eu nunca tinha olhado na minha vida. Bom, de repente eu me vejo no meio de 320 alunos, porque eu fui extra nos 320, quer dizer, pelas circunstâncias, dentro de uma aula de bioquímica, assistindo fala de porfirina, Lacaz, e com uma prova uma semana depois. A turma de Santo Inácio era a minha turma que me antecedia, né? Esses 2 primeiros anos de faculdade, quer dizer, o primeiro ano então foi um ano caótico, né? Porque eu tinha que provar para mim mesmo que eu não estava ali brincando,
né? Tive o Emílio, o Antônio Ivo, o Mauro Brandão, meu sogro tinha sido caçado logo no início. Excelente Mauro Brandão. E Mauro. E Osmar, a gente viu Osmar da cloroquina fazer discurso daquela praia, a Praça Vermelha, que dizia que era a praça que estava comunista, né? E nesses 2 primeiros anos eu conheci, através do Jorge, esse que foi colega do Bigu, e descobri que eu morava, a casa da minha avó era na rua limítrofe, que era paralela à casa do Jorge. E conheci minha mulher, a Fátima, que sou casado até hoje, né? São 47 anos, que é tempo de guerra, conta em 2, né? Então, 94, né? Então, aí entra o 3º ano, tem o sorteio, né? E nesse sorteio sai o São Francisco. Era um 7º, né? Um 5º da turma, né? E nesses 2 anos de São Francisco, eu digo que era paraíso sem morrer, porque foram os 2 anos maravilhosos, né? Eu confirmei que uma vidente tinha dito para minha mãe que eu teria um futuro nobre. Acabei sendo eleito o rei do mangue, com direito a um chapéu cenográfico, né? E nós fizemos, quando a gente olha, por isso que eu disse que era um inventário afetivo. Eu e o Ismael, que era um colega de São José do Rio Preto, Antônio Sérgio Ismael, fizemos um mural que se chamava Desmoralizante. Foi o prólogo do Besterol, né? Desmoralizante. Tinha um subtítulo, só se curva porque é de cartolina. Você vê, nós vivíamos em tempos tão estranhos que o departamento de clínica, eu era representante do conselho departamental, depois fui para a congregação, ele chegou a debater se devia ser censurado ou não. Aí nós mudamos. Desmoralizante, antigo departamento de clínica, atual departamento de censura. E era um absoluto besterol, mas nesses 2 anos conheci o Rouco aqui. O Rouco era uma pessoa que dizia que reunião íntima para ele era com 100 e poucas pessoas. Uma pessoa da festa. E nós, o efetivo com o afetivo, que eu não sabia que era um pensamento do pai do Emílio, que eu sempre me pautei nisso, né? Nós fazíamos almoços sem que houvesse nenhum tipo de quebra de hierarquia com o professor. Até as crises que nós vivemos aqui, para dizer que todo mundo gostava de mim, não é verdade. O Júlio Melo, que era psicanalista, eu dizia que ele era muito esquemático e ele tomou um horror por mim, ele dizia que eu era um líder negativo. Desafiou. Um líder negativo. E durante esses 2 anos nós fizemos almoço. No 3º ano já. Prata da Casa. Eu conheci um professor que me marcou junto com o Rouco muito da faculdade, que foi o De Paulo. Engraçado que eu sempre que entrava na faculdade, aquele hall, né, o Magalhães gritava: professor Domingos De Paulo, porque ele achava que eu lembrava o De Paulo em moço, né? E o De Paulo tinha coisas que marcam esse passado afetivo da faculdade. Um dia teve uma prova de patologia e eu fui falar com ele: professor, os colegas de São Francisco estão reclamando. O pessoal da Santa Casa colou a beça e as notas foram lá em cima. Carlos, você não deu aula de matemática? Eu dei muito tempo de aula de matemática, Monteiro de Carvalho, Capanema, ganhei muito dinheiro dando aula de matemática particular. Faz a curva de Gauss e resolve o problema. Então, equivalente às médias de São Francisco, e De Paulo foi um professor fantástico, né? E politizado, né? Ao mesmo tempo, esses anos de faculdade, nós tivemos professores maravilhosos, mas era um medo, o professor Bethlen, que eu admirava muito, né? Quando eu fui falar sobre uma mudança que estava havendo no internato, ele não me permitiu falar, e me conhecia da congregação. Falei: olha, pessoal, lá no Caju, né? Seguinte, eu vim falar sobre mudança de internato, eu vou estar lá fora dos domínios do Instituto, e quando vocês acabarem, vocês vão lá conversar. A turma toda saiu. E aí o Germano veio conversar comigo, que era o adjunto dele, né? O Carlos Alberto, você vai matar o velho. Eu falei: eu adoro o professor Beto, mas não é isso. Mas era um medo. O Novis
na neurologia, se eu não tinha tido aula com ele ainda. Fui dar um aviso também sobre internato, ele proibiu, eu vou abrir a boca. Falei, professor, eu sou representante do corpo discente na congregação. Não pode falar. 3 meses depois, no rodízio, eu tenho aula de neurologia, tinha prova escrita, prova oral também. Você tinha uma banca com 3, você escolhia um. Eu sentei em frente a ele. E ele fez a prova. O Absalom, que era da dermatologia. Isso, Absalom. Um dia ele chegou para mim de graça, mas de graça. Carlos Alberto, você é bom aluno, você é bom representante. Num dos dois você está mentindo. Você está fingindo num dos dois. Por isso não, professor. Tem gente que é bom professor e que foi bom manequim da Ducal. É uma coisa que eu tinha maior horror, que escondia, entendeu? E esse cara, o que ele podia fazer para me ferrar? Mas foi um tempo, em geral, né? Nós fizemos aí um concurso, aí fizemos a primeira passeata após 68, né? E um dia, na época, não tinha celular, eu morava no Maitá, né? Na Maria Eugênia, lá no fundo da Maria Eugênia, já no 5º ano. Aí eu chego e vejo eu tenho uma irmã médica e tenho 2 irmãos que já faleceram, obrigado. Então, vejo meu pai na entrada da rua, saltando, quando eu vejo meu pai com meus 2 irmãos em pé. Falei, pronto, ferrou, minha mãe morreu. Aí quando cheguei, ele falou, a polícia está atrás de você. Aí meu irmão já correu, pegou um carro, me levou para mim foi um alívio, né? Porque minha mãe não tinha morrido, né? Então, era bom, no dia seguinte conseguiram que eu fosse ao DOPS, né? As circunstâncias, inclusive, pelo qual pegaram um cara parecido comigo, por ser uma cara vulgar e comum, enfiaram o cara dentro de uma veraneia, e depois um vizinho, que não era eu, na véspera, né? E depois um vizinho comentou, e até uma inconfidência, né? Eu fui salvo por um ato de alcova, né? Meu pai era gerente da Caixa Econômica e tal, e o general do DOPS na época, que era o comandante, que era o diretor do DOPS, era amante lá de uma amiga do papai, e falou, amanhã nós vamos pegar o filho do colega de vocês. Qual é o nome? Carlos Alberto Machado. Não, esse eu conheço desde que nasci, então eu fui salvo, né, no meio de uma, né? Aí fui lá, conversei e tal, e aí quando ele disse, não, isso foi no sábado de manhã, né? Quero que na terça-feira venha um grupinho de vocês aqui da faculdade que eu quero conversar com eles. E o bacana é que foram uns 40 caras, né? E dentro desses 40 tinha gente que eu sabia que era da repressão, da polícia e tal. Aí o general, ele disse 2 coisas para o pessoal, falou, olha, primeiro eu pedi para o Carlos vai trazer um grupinho aqui, ele fez uma passeata para o DOPS. Segundo, se eu escutasse ele mais 5 minutos, eu seguia na passeata também. Bem, aí né, vem a formatura e diziam que eu e o Rocco não sairíamos, se nós fizéssemos o discurso, nós não sairíamos soltos daqui. E o discurso, inclusive uma sugestão, eu não me lembro do texto, tinha um prólogo antes de dizer, magnífico reitor, né? Eu apresentei ao Clementino, que era o diretor, e pai do Eduardo, colega nosso de turma, antes por questão de educação. Ele achou o discurso pessimista e tal. Eu vou fazer o discurso. O discurso começava o seguinte, mais ou menos o seguinte, antes de falar o magnífico reitor, tudo que eu sei a respeito de proteínas, aminoácidos, calorias, quem tem fome precisa de comida, eu trouxe era assim, pá, de batida. Bom, saí solto, o Rocco também ficou solto, né? Aí começa a minha jornada como médico, né? Fiz residência no Andaraí, e aí fui chamado para o Estado e tinha a malfadada certidão negativa do DOPS. Eu tive 2 colegas de faculdade que fizeram residência comigo no Andaraí. O Giulino, que é ortopedista, e o Antônio Carlos, que é de Itabuna, o baiano, o Brito, né, que também fez residência comigo, foi o colega de faculdade. Aí ele falou, você vai lá no DOPS pegar certidão, você pega a minha também. Cheguei lá, dia da tarde,
com os 2 canhotos. Entreguei lá na Portinhola, lá pro cara. Praça da República. Ali na Inválido. Aí o cara disse o seguinte, entregou uma certidão, falei, tem alguma coisa errada. Ó, o Carlos Alberto tem que vir aqui. Eu falei, eu aviso a ele. Peguei essa... E vocês vejam o seguinte, aí, rapaz, eram 5 R1 no Andaraí. Eu, Andrade e Julino, os 3 colegas de faculdade. Um outro manual, tinha um manual que eu sabia que era trabalhar na Policlínica do Exército, eu sabia que também era ligado ao babado do outro lado, né? Ao contrário do dia que a polícia estava atrás de mim, né? Eu saí em pânico, eu estava formado, acabou minha profissão aqui, né? Aí fui lá, encontrei o cara, Manuel, está acontecendo isso. Pô, ele conseguiu também, mais uma vez, eu consegui o meu anjo da guarda. Bom, e segui andar aí, e na época, vocês vejam a diferença. Eu me formei em 75, né? Aí, a turma minha do Santo seria de 76, a do Jorge, do Bigu. Em 76 teve um concurso para o INAMPS, então INAMPS, e você podia fazer 2 especialidades. Eu já era médico do Estado, era médico de 7 fins de semana. Aí fiz ortopedia, fui chamado logo e fiz reumatologia. Estudei, feito um louco, reumatologia e muita imunologia, a teoria completamente diferente. Bom, 4 anos depois fui chamado. A turma foi em 76 o concurso. A turma do Jorge, do Bigu, o próximo concurso foi em 81, só uma especialidade. Aí fecharam a história de 2 especialidades, que era um absurdo também. Fiz minha jornada, daí fui chamado para... Eu também tinha feito medicina do trabalho, fiquei 20 anos como médico do trabalho de samaritano, até a Mil entrar, e eu ganhava mais do que o diretor da Mil, né, porque fui subindo lá e tal, mas foram 20 anos maravilhosos. Aí me convidaram para tomar conta da residência. A residência aqui no Rio, ela tinha tido 4 coordenadores. Rosa Castelar, foi muito tempo, né? Depois o Zé Fernandes, ele tomava um diazepam todo dia que chegava lá, tal a confusão que era, né? Aí colocaram um leigo que não deu certo e me convidaram. Eu vou, se não der certo eu volto, né? E fiquei lá 15 anos até me aposentar, tive o entusiasmo e a ajuda muito grande da doutora Ana Tereza, que foi o Leme, que hoje vai tocar aí no... Então foram anos que nós conseguimos fazer Ana Tereza Camargo? Seminário de abertura dos residentes. Fizemos um ranking, que era uma festa com residentes para os serviços, a entrada de serviço, a gente ranqueava e acabava sendo uma homenagem aos preceptores, né? Fizemos um manual de residência médica para conduta. Então, foram anos, eu sempre, hoje ouvindo falar da crise da saúde, das faculdades, né? Eu sempre dizia o seguinte, a residência é o canário da mina. Os mineiros colocavam canários, porque quando eles morriam, o sinal de oxigênio estava se transformando, se extinguindo e ia morrer alguém. E quando morre a residência, morre a assistência médica, né? Quer dizer, hoje eu até tinha separado, acabei não... O número de faculdades cresceu e as residências não acompanham. Então estão fazendo cursos, nada contra a sociedade de especialidade, mas cursos com poucas horas, sem hospitais, né? Meu anjo da guarda, como sempre, muito ocupado, né? No último ano que eu estava antes de me aposentar, a Advocacia Geral da União disse o seguinte, olha, tem que fazer licitação. Nós fazíamos tomada chamava Fundação Zé Bonifácio, da FRJ, da CEPOERG, da UERJ. Então, tínhamos ganhou, esse último ano, ganhou uma instituição do governador Valadares, o concurso era orçado em 400 mil, os caras ganharam num lance de 70 mil reais. Bom, lá em Brasília se dizia que a lei era antiga 866, né? Agora já mudou, que um café era tão ruim lá que apelidaram de 866, porque eu sou ortopedista, você tem um crepom que é igual aquele troço de laranja da feira, você faz um garrote na perna de alguém. Então,
ganhou 70 mil, num concurso que eu orçado de 400 mil. Aí eu chamei os caras dentro da homologação, pensei, muito falante e tal, não tinha noção. Eu fiz o eu não sabia o que era R1, fiz edital, fiz tudo para eles. Aí os caras me disseram, você está trabalhando para eles? Não, eu estou trabalhando para mim. Eu só tenho uma honra, eles podem ter 500 concursos. Bom, não sei dizer mais nada, o concurso foi na UERJ, eles vieram numa caminhonete trazendo as provas e ficaram num motel, tipo motel ali na Joaquim Palhares, com as provas lá. No ano seguinte, já aposentado, uma colega que me sucedeu, eu falei, olha, se prepara porque vem a licitação, quem é que ganha? Mesmo grupo, mesmo valor. Aí sai o resultado, né? E um monte de nota 10. Aonde foi a confusão? Se venderam edital, venderam gabaritos, se mexeram na informática. Bom, isso é uma confusão para essa colega. Deu gente chamando ele da justiça, culpando, coitado, não tinha nada a ver. No ano seguinte, o Estado que fazia o concurso conosco assumiu e depois passou, agora eu sei que é feito nível federal, né, por Brasília, que também não está dando muito certo, claro. Enfim, aí um ano me convidaram, eu trabalho em consultório ainda, me aposentei em Samaritano, saí, né, mas me aposentei me convidaram para ir para o PA da Unimed, tanto na Barra quanto voltei a trabalhar fim de semana, por isso peço desculpas, hoje tive que ir. E tive o apoio da família, que todos disseram, você está velho, você não aguenta mais isso não. E estou aguentando, quer dizer, continuo fazendo consultório. Eu participei da comissão de médicos recém-formados do CREMERGE, né? E tive a honra de, na formatura da minha filha mais nova, como médica, representar o CREMERGE. E eu dizia o seguinte, que a medicina é uma profissão que arrebata e arrebenta. Nunca deixou de me arrebatar. Eu nunca acordei um dia, pela saúde dos meus netos, que eu pensasse, pô, hoje eu não estou com vontade de trabalhar. Hoje eu não, sabe, arrebenta, né? Eu que os colegas de turma me davam nota 7, 8, né? Colega, como médico, como representante, hoje eu, sem falsa modéstia, eu sou 10. Sim de 10. Porque é uma doença aqui, outra doença lá, o meu programa, meu turismo é médico atualmente. Mas é o que a gente tem, com a idade que a gente chega, sobrevivendo. Enfim, foram 50 anos, quer dizer, praticamente, agora 9 de dezembro, né, internacional, colegas como o Salim, né, que tem sido, ao longo, ele é o guru da minha filha mais velha, né, e o resumo, eu acho que da tua vida, você leva, e você... quando perguntaram ao meu neto mais novo, João, que o Salim conhece, de 3 anos, como é que é a sua avó? A minha avó é brava. Minha mulher é o seguinte, minha mulher, tudo para ela é educação. Então, existia um programa de televisão, fulano tem 12 filhos, aí interrompia o programa, aí vinha o cara dizer, 12, raiz quadrada de 144. Então, ela para tudo. E seu avô? Ah, vovô é feliz. É isso que eu quero ser. Obrigado. Ele sobrevive por causa do latinha, senão ela teria de embora. Por enquanto. É igual o samba, agoniza, mas não morre. Quando é que você vai ser presidente lá da Império Serrano? Estou lá desde 72, né? Olha lá. Conta como é que foi a sua passagem aqui imitando o professor Pontes aqui no Prata da Casa. O professor Pontes, ele me ensinou a dançar tango, né? Lopes Pontes, porque ele era um homem muito educado, né? E ele ficava, eu ia pedir alguma coisa, ele ficava na porta, com aquela educação lorde inglês, né? Ele ficava na porta da sala dele e me empurrando para fora. E eu empurrava ele para dentro. E assim eu aprendi a tocar. Mas ele era um gentleman, né? Ele era
Por exemplo, o negócio do curso, o Rouco era o adjunto dele, ele permitiu que o Rouco organizasse aqui. Né? Essas pessoas eram diferenciadas. Por exemplo, ele, que é primo do Dr. Fraga, né? Quem? O Dr. Lopes Pontes. Você vê que ele é aquela presença, né? Mas o filho acompanhou, sabia? Eu não sei, desculpe te cortar, eu não sei se isso é boato, que o Lopes Pontes é irmão da irmã Dulce. Não. Entendeu? Aí eles eram assim, né? Por exemplo, que eu acho gozada, isso está falando por Venâncio. Realmente, só quem lembra como era Santa Casa, do lado do lugar onde ele foi trabalhar, que o doutor Zé Maria Barcelos, ele era campista. Quem? O Zé Maria Barcelos. A família Barcelos de Campos. De Campos. E, as pessoas que lembram dele, né? Que ele foi. E esse Barcelos que está aí na Assembleia, que ser a Dulce Castelar era assistente principal dele, de família comunista. E do lado, assim, da onde ele dava os aulas, tinha o mimeógrafo. Tinha o mimeógrafo de coisa. Aí eu me lembro que eu ia falar que o Lima mandava eu lá falar que a caçada do Dr. Jorge Rezende. Eu me lembro até hoje que ele me falou, olha, está chegando aí que ele chamava assim de tutores. Um professor da faculdade podia se responsabilizar por quem estava preso. Então você já sabe, né? Nem você. E ele, olha, ele tem o mesmo nome que você. Nem você, nem ele pode fazer o que quiser aqui. Só não pode entrar naquela sala do mimeógrafo. Vocês são proibidos. E quem tomava conta de tudo era uma irmã Filó. Claro que eu falei isso aí, que era uma senhora também com muito prestígio. Ela junto com a irmã lá do Paulo Niemeyer, elas manda-chuva. A irmã que era professora, né? Elas manda-chuva das irmãs, então elas... A da 12ª? Aquela era danada, que mancava a perninha? E ela mandava. O Leonardo chamava de chefe. Quem ela gostava, assim, podia fazer de tudo. É isso mesmo. Mas é muito interessante isso. Olha que poder que aquela mulher tinha. E hoje, por exemplo, o Clementino Fraga ficava no 3º andar, ele chamava. Aí começava a chamar de Jorge, reclamava. Alguma coisa que a gente tinha feito. Aí quando ele começava a falar a primeira coisa, quando ele falava Mabigu, aí eu falava, ó, já está melhorando. Aí, mas eles eram de uma elegância. Só falando no Clementino, acabei esquecendo só um minuto. Uma época que a cardiologia estava com problema. Depois o professor Ralph Amêndola, falecido, né? E as coisas que a gente fazia eram completamente doidas. Aí eu peguei, olha, reclamei a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez. Na quarta, nós tínhamos 70 caras, pegamos ônibus aí na porta. Tinha sessão clínica do Clementino, lá na Santa Casa. Aí chegamos 70, no meio da sessão, aí pedimos licença e o Clementino interrompeu com aquela educação dele. Norberto, aqui eu devo a honra da visita. Eu falei, não estamos visitando, não, nós estamos nos transferindo para cá. Vocês imaginam a confusão que deu, né? Lopes Pontes, Clementino, né? Mas era uma forma em que não havia rancor por parte desses grandes professores. Quer dizer, eu acho que o grande problema da medicina é que eu vejo a medicina... Talvez hoje vocês estejam
tão bem adestrados quanto nós fomos na parte científica, mas está perdendo essa coisa da arte, do lado humanístico, né? Estou lendo até um livro, A Arte Perdida de Curar. Eu nem sabia que tem, mas está se perdendo isso. Então você, na verdade, é o seguinte, com todo respeito aos outros profissionais, o médico ele se diferenciava muito mais do que pelo que ele sabia do valor científico, mas pelo lado humano, pelo lado da família, né? Os livros, a cultura geral. Hoje você vê certas coisas, entendeu? E é triste, né? Mas isso é um processo, minha mãe, que eu volto a falar nela, que ela me marcou muito, minha mãe, ela tinha uma frase para os 4 filhos, que era um mantra, né? E que eu repito isso muitas vezes em consultório: não banquem os formidáveis. Era a frase preferida dela: não banquem os formidáveis. E existe um ditado que diz: diante do médico, até o faraó fica nu, né? Entendeu? Então, esse respeito à própria profissão, esse culto, esse amor à profissão, talvez esteja se perdendo. Talvez velho, fica muito romântico, né? Eu não sei até que ponto o CREMERGE, o Conselho Federal de Medicina, tem culpa disso. Não, é muito difícil. Porque eu acho, outra coisa que eu acho que facilitava muito, sinceramente, era a disciplina. Veja bem, a gente era disciplinado para estudar, né? Por exemplo, o Lapa, ele foi meu chefe mesmo. O primeiro dinheiro que eu ganhei para a medicina estava no 6º ano, o concurso do Hospital Israelita. Bolsista? Estava abrindo o Hospital Israelita. Quem pagou todo aquele negócio lá foi a Rosa Clabin. A minha família toda trabalhava na Clabin. E ela avisou ao meu pai, ao meu avô: vamos inaugurar lá um CTI no Hospital Israelita, mas tem que fazer o concurso. Aí nós fomos fazer o concurso. A gente saiu do CTI do Andaraí, que era excelente. Por exemplo, trabalhei no CTI desde laboratorista até acadêmico. Não era possível que você reprovava. Aí não era possível não passar, né? Assim, tipo, a maioria de nós passamos. Mas quem era o meu chefe no Andaraí era o Paulão. Que era daqui. Foi Zé Fiz, não? Almir. Não, Paulo Rodrigues. Pneumologista. Era o chefe do corpo. E o chefe o FIS era o chefão. Eu estou falando chefe do plantão. E o Lapa era o chefe da quarta-feira no Israelita. Mas o Lapa também não era israelita. Sabe, seu Lapa? Mas aí eu falei: acho que eu vou fazer para lá. Mas chegava lá, os caras falavam que a gente era disciplinado, assim, tipo assim, cumpridor do... Você quer ver? Isso o partidão e a política sempre fez, assim, e o problema que a gente tem com os nossos alunos, é muito difícil, que é igual aos nossos filhos, mas eles não têm disciplina nenhuma. Mas não sabe a história do Brasil, porque não aprende nada na escola. Bigu, uma das desgraças que a ditadura fez foi confundir a disciplina com uma coisa, exatamente, porque se você não tem disciplina, você vai receber um amigo da tua casa, informalmente, se você não se organizar antes, está perdido. E essa história da disciplina, do respeito, eu tinha duas especialidades antagônicas. Eu queria fazer ortopedia e detestava obstetrícia. E fiz aqui no Thompson Mota.
E eu dava plantão, e o chefe do plantão, vai embora. Os colegas iam, não, vou ficar e tal. Eu fazia um trabalho sobre placenta, né? Eu trabalhava. Aí, 2 anos depois, eu ia casar em dezembro de 77, acabando a residência. Em outubro fui chamado para o SESC. Aí falou, olha, você tem que ligar para o médico, ele que vai decidir, vai marcar uma entrevista contigo. Aí eu vejo o cara com a voz, ele tinha sido Santo Cristo, uma voz meio malandra. Eu falei, lá pelas tantas, mas uma coisa, só deu plantão no Thompson Mota? Não, bem não, dou ainda. Aí eu fui, sou acadêmico. Você é um placenta? Eu falei, não precisa nem vir, pode ir. Então eu era staff do Andaraí, e no meu plantão, Dr. Bitar, que foi chefe do Hospital Jesus, Dr. Omega, né, que foi de São Zacarias. Dr. Bitar chegava, eu jamais deixei de me levantar para cumprimentá-lo, e doutor Bitar, né? Aí você ouve, anos depois, um residente chegar para ele e a conclusão que eu cheguei, assim como se fosse um papo de bar, medicina é uma questão de bom senso, né? Aí eu baixei a cabeça, o cara era todo, o André era mais tranquilo, mas o Jesus ele era... Como é que você pode improvisar uma música se você não sabe a partitura? Então, como é que você pode colocar perfume francês sem tomar banho? Esse que é o problema. A gente vive hoje numa época de mídias sociais. Influência de quê? Influência de imbecis. Como é que o cara vai influenciar se é um imbecil? Mas você falou uma coisa muito importante que tem um efeito que não foi desfeito na sociedade, que é esse problema de confundir autoridade, que é necessário, com autoritarismo da ditadura. Naquele momento histórico, isso foi destruído. Você vê hoje nas escolas, né, quando você vai visitar uma escola para saber se você põe seu filho lá ou não, as escolas viraram assim uma coisa que não existe mais autoridade, né? Agressões, ameaças. Só um minuto, Absurdo. Isso é muito importante. Eu fui no aniversário do Colégio de Aplicação, quando tocaram no Nacional, as pessoas não paravam para Colégio de Aplicação. Aonde? Na Lagoa? Na Lagoa. Quando Que é um foi escola onde a Maria caiu tudo. educava as pessoas a cantar Tupã, Reis do Brasil, né? Deus do Brasil, e que foi colocada lá pelo querido Heitor Villa-Lobos, né? As pessoas perderam a civilidade. A ditadura, ao atacar a sociedade civil, criou uma coisa muito barbárica. Deixa eu só contar uma historinha que eu acabei Só para dizer que eu tratando com o processo das Moraes, a ditadura, só bem rapidinho. Eu fui torturado 8 horas, inclusive várias horas de pau de arara, que não precisava pela razão seguinte. Eles pediam para mim o endereço da Áurea, que era militante e coordenadora do MURD, com o Líbio e com o Ivo. Só que o endereço da Áurea está na porta da faculdade na URCA, porque naquela época a gente tinha que se relegalizar, está todo mundo queimado, não tinha vida social. Então, eu fiquei 8 horas quase no pau de arara, desnecessariamente. Por quê? Eles tinham informação sem tortura. Quer dizer, eu carrego, desde os meus 21 anos de idade, eu tenho condição diafragmática, eu tenho câimbra de diafragma, permite respirar, um monte de coisa, tive esterilidade, várias coisas, por torturas. Totalmente desnecessárias. Eu tenho inteligência, ou seja, são os brutamontes, são os brutucus, entendeu? De porrada, quer dizer, não é possível assim, quer dizer, haja enfio para sobreviver a leveza e a inteligência. Da ditadura, às vezes eles são mais sutis, mas mais azarados. Um curso que meu cunhado fez para a aeronáutica, né, acabou sendo diretor de saúde, eu fiz também. E numa época que eu estava no auge, estudava, foram 9 notas, 9. Eram 2 vagas em ortopedia. E aí eu tinha um tio, ainda nativo, que era coronel médico e tal. E aí saiu o resultado. Me empataram com 2 médicos. Só que os 2 tinham servido, então tinham prioridade. Na época eu era médico
quadro móvel do Maracanã e tal, tinha jogos, e o Oswaldo Souza era lá, e ele, embora eu fosse professor de matemática, eu comecei com ele e falei, olha, a possibilidade de ter um empate desses é mínimo, né? Na época, eu conheci o Coronel Lauro, que era da Aeronáutica, lá do Hospital Central, fui lá conversar com ele. Ele me disse, não, antes saiu o resultado. Não, você intelectualmente foi longe melhor. Eu falei, mas a prova não mede o valor intelectual? Não, mas... Aí dessas coisas malucas que eu tenho, né? Bom, só tem 2 vagas, eu estou fora, porque os 2, a não ser que morra alguém, né? Eu não vou querer isso do colega, eu decidi ir até o final. Fiz exame médico, fiz psicotécnico, e aí o azar do carrasco é uma desgraça. Quando o anjo da guarda tá firme, né? Medicina desportiva, 2 vagas não passa ninguém. Os caras aumentam, esqueceram da sacanagem que tinham feito, aumentam as vagas de ortopedia para 4. Aí entrou. Bom, e não me chamam. Chamam o 4º e o 5º. Então, essas pequenas coisas, esses pequenos crimes que não me fez falta nenhuma, que é a ditadura que eu cometia, entendeu? Então, é isso. Bom, deixa eu... muito legal. O Bigu, eu quero fazer a vocês dois a seguinte convite. Eles têm, mas nós não vamos fazer agora, porque como vai ser montado com os vídeos, a fala da Vera, que é colega de vocês. Sim. A gente queria reunir com o nosso grupo de coordenação revitaliza, com vocês, para a gente preparar para que os 217 anos da faculdade vocês estejam, e outros colegas. Eu pensei algumas coisas. Na minha turma, eu queria ter feito até um livro, mas o pessoal achou, não precisa, não vai ler, vai gastar e tal. E que seja um cartaz. Claro que não dá para falar de 300 pessoas, entendeu? Mas, por exemplo, não dá para se deixar de citar o Paulo Niemeyer, filho, que era a turma de vocês, que é da geração, que é um expoente com várias coisas. Sem querer colocar estrelismo, mas... Tem o Walterzinho também, também está na mostrar resultados. Tipo, a nossa turma tem Sérgio Simões, que fez outra sonografia. O Paulo Niemeyer tem uma vantagem, né? Porque nós todos estamos morrendo ferrado, ele é imortal, né? Então, as duas, né? Na BL, vai fazer a conta que 76 é a turma do Bigu e 77 é do Temporão. Então a gente tem que pegar. Temporão não veio hoje, não? Temporão está no vídeo que você vai assistir. Ele falou muito bonitinho do Davi, mas ele vai ligar. Temporão é 77. Da turma do Jorge acabou com o concurso. Difícil, acho que a grande disputa hoje, nossa, até é saber se o Alberto, que é o atual diretor da faculdade, vai querer fazer a festa. Não, mas o reitor querendo, ele quer. Não, pois é. Que festa? Não, porque é impressionante, por exemplo, o Lapa hoje... Não, mas fala que festa. Não, a festa que eu faço é o seguinte, o Lapa hoje falou, ó, tem reunião da minha turma. A minha turma tem reunião. Aí foi a tal que a gente fez a primeira vez o ano passado, que a turma que fazia 50 anos a gente homenageou, mas em vez da gente fazer a festa, embora tenha sido nós, a faculdade fazia a homenagem, entendeu? Uma coisa institucional. A faculdade e o CREMERGE. O CREMERGE já fez. O CREMERGE é muito bonito. Sob intervenção financeira. O CREMERGE é muito complicado. Você não consegue, o sistema deles, você pegar uma certificado de regularidade para a empresa. A empresa que fazia isso no autoatendimento, era o sistema CREMERGE, saiu, não deu nem... Então está uma confusão, ninguém... Mas mesmo que a gente estivesse na direção do CREMERGE ou do sindicato, quem tem que fazer uma homenagem a quem faz 50 anos é a instituição. Tipo assim, é o FRJ, é a faculdade, não pode terceirizar isso. Eu, na verdade, a faculdade, eu não sei se vou participar. Um colega de turma, eu não gosto de falar, mas um colega de turma usou festas da festejo e chamou. Uma vez, foi em Búzios, nós fomos e tal. Não, mas aí entrou uma vereadora de lá que não tinha nada a ver com a turma. Não, mas e aí sai com a barbaridade dizendo que a ditadura não existe. Mas aí, Casa,
É porque a faculdade, a turma, como o Lapa hoje foi o almoço da turma dele, a turma... Pô, nem convidou a gente. A turma pode fazer isso. Não pode, não deve fazer, mas a turma faz uma festa particular. Agora, a festa institucional da própria... Mas a faculdade já fez isso? Não, ela só fez no ano passado. E a gente quer Aí só que tem, que é do ano passado. Qual foi a turma? Não foi lá no Fórum de Ciências? Não, ali é aniversário da faculdade. Não, então, aniversário da faculdade a gente juntava todo o aniversário da faculdade é em dezembro. A gente em novembro, mas a gente deu a ideia de fazer o aniversário da faculdade, ela comemorar o aniversário e chamar, dar um destaque para quem está fazendo 50 anos, que coincidiu lá. O que aconteceu? O diretor, ele estava na cabeça dele, o principal era construir uma nova sede para a faculdade de medicina. E a gente não foi contra, mas dizendo, olha, pô, nós não está conseguindo nem pagar a folha dos professores, como é que vai construir uma nova, um novo prédio? Mas não teve jeito, a gente falou, ó, vamos deixar fazer. Não, mas o pior disso tudo, ele falou isso lá, mas e o pior de tudo, que o reitor ainda campou nessa história, né? Eu acho, essa questão, a Faculdade de Medicina sempre comemora as datas do aniversário da Faculdade de Medicina, independente de turma ou não, entendeu? Eu estou falando isso porque a gente sempre está lá junto nessas comemorações. O ideal é que não seja no fundão, a comemoração seja ali no Flamengo, porque é aquilo que ele falou, que é muito difícil hoje a pessoa, porque o jovem aluno não está nem aí para isso, não é isso? Verdade. A última que foi aqui, porque as outras foram lá no fundão. Não sei, aí ninguém vai. Não sei se ninguém vai, se for divulgado, se for... Ali no Flamengo, que é o espaço... Não, no Flamengo, ali do lado do Fernando Figueira, onde é o Fórum de Ciências. Nós estamos estudando 3 horas de reunião e vamos entrar uma hora de vídeo. Um vídeo 4 horas ninguém assiste. Então, vamos tentar agradecer aqui a Carolina, o nosso carinho. Você está em casa, né? Que aqui é o coração de São Francisco. Uma alegria, Carlinhos, a sua presença inspiradora, porque você não só uma inteligência ímpar, como uma pessoa que é afetuosa e efetiva, funciona, né? Essa sua frase do Canário e do Mineiro em relação à residência, eu acho maravilhosa, e eu acho que devia ser usado numa coisa, que é a ideia de existir uma residência que interiorize o médico residente, nem que seja no 3º ano de residência, para servir comunidade. O cara fez R2 de oftalmologia na Lagoa, vai ser R3 lá na Vitória da Conquista, algum lugar, entendeu? Para você poder, as pessoas criarem o que o colega meu chamou o seguinte, compromisso público-social. Ou seja, não é médico banco, é médico brasileiro. E hoje está com mas mais tem conforto, compromisso com a população brasileira, que as pessoas dão as costas a quem formou, entendeu? E ainda vilipendiam, porque acham que SUS é coisa de segunda categoria. E absolutamente não é. Justamente o contrário. Muito bem. Querida Carolina, uma salva de palmas, querida Davi. Aninha, obrigado por tudo. Gil, obrigado pela cobertura, porque se não fosse você, nada disso ia ficar documentado e está gravado nos nossos corações e vidas.